O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. De Uttaparva. Capítulo 60. O jogo. Yudhishthira perdendo tudo. Yudhishthira disse: Tu ganhaste essa aposta de mim por meios injustos. Mas não fiques tão orgulhoso, ó Sakuni. Que joguemos apostando milhares sobre milhares. Eu tenho muitos jarros belos, cada um cheio de 1000 nishkas em minha tesouraria, ouro inesgotável, e muita prata e outros minerais. Essa, ó rei, é a riqueza com a qual eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: Assim abordado, Sakuni disse ao principal dos perpetuadores da linhagem Kuru, o mais velho dos filhos de Pandu, o rei Yudhishthira, de glória incapaz de sofrer qualquer diminuição. Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Este meu carro sagrado e vitorioso e real que alegra o coração e que nos trouxe para cá, que é igual a 1000 carros, que tem proporções simétricas e é coberto com peles de tigre, e equipado com rodas excelentes e um vistoso mastro de bandeira, e decorado com cordões de pequenos sinos, cujo estrépito é assim como o ribombo das nuvens ou do oceano, e que é puxado por 8 corcéis nobres conhecidos por todo o reino, e que são brancos como o brilho da lua e de cujas patas nenhuma criatura terrestre pode escapar. Essa, ó rei, é a minha riqueza com a qual eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: Ouvindo essas palavras, Sakuni, preparado com os dados, e usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho 100.000 servas, todas jovens, e enfeitadas com pulseiras douradas em seus pulsos e na parte superior dos braços, e com nishkas em volta dos pescoços e outros ornamentos, enfeitadas com guirlandas caras e vestidas em mantos preciosos, cobertas com pasta de sândalo, usando joias de ouro, e hábeis nas 64 artes elegantes, especialmente versadas em canto e dança, e que atendem e servem por minha ordem aos celestiais, aos brahmanes Nataka, e aos reis. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: Ouvindo essas palavras, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho milhares de servos, hábeis em atender convidados, sempre vestidos em trajes feitos de seda, dotados de sabedoria e inteligência, com seus sentidos sob controle embora jovens, e enfeitados com brincos, e que servem a todos os convidados noite e dia com pratos e travessas nas mãos. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: Ouvindo essas palavras, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho, ó filho de Suvala, 1000 elefantes antigos com cintos dourados, enfeitados com ornamentos, com a marca dos lotos em suas têmporas e pescoços e outras partes, adornados com guirlandas douradas, com excelentes presas brancas longas e grossas como as hastes dos arados, dignos de carregar reis em suas costas, capazes de suportar todo tipo de barulho no campo de batalha, com corpos enormes, capazes de arrebentar os muros das cidades hostis, da cor das nuvens recém-formadas, e cada um possuindo 8 elefantas. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: A Yudhishthira que tinha assim falado, Sakuni, o filho de Suvala, disse rindo: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho tantos carros quanto elefantes, todos equipados com estacas douradas e mastros de bandeira e cavalos bem treinados e guerreiros que lutam maravilhosamente e que recebem cada um 1000 moedas como pagamento mensal, eles lutem ou não. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou: Quando essas palavras foram faladas, ouviu Sakuni, empenhado na inimizade, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Os corcéis das raças Titiri, Kalmasha e Gandharva, enfeitados com ornamentos, os quais Chitrarata, tendo sido derrotado em batalha e subjugado alegremente, deu para Arjuna, o manejador do Gandiva. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo.
Vaisampayana continuou. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho 10.000 carros e veículos que estão atrelados a animais da raça mais notável. E eu tenho também 60.000 guerreiros escolhidos de cada classe aos milhares, que são todos bravos e dotados de coragem como heróis, que bebem leite e comem bom arroz, e todos os quais têm peitos largos. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho 400 nidis, joias de grande valor, envolvidas em lâminas de cobre e ferro. Cada uma das quais é igual a 5 draunikas da mais cara e pura chapa de ouro do tipo jatarupa. Com essa riqueza, ó rei, eu apostarei contigo. Vaisampayana continuou. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, adotando meios infames, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Capítulo 61. Vidura implora para Dhritarashtra deixar Duryodhana ser morto. Vaisampayana disse: No decorrer daquele jogo certo de ocasionar a ruína completa de Yudhishthira, Vidura, aquele dissipador de todas as dúvidas, se dirigindo a Dhritarashtra, disse: Ó grande rei, ó tu da linhagem Bharata, escuta o que eu digo, embora as minhas palavras possam não ser agradáveis para ti, como remédio para alguém que está doente e prestes a dar seu último suspiro. Quando este Duryodhana de mente pecaminosa, imediatamente depois do seu nascimento, gritou de modo dissonante como um chacal, foi bem sabido que ele tinha sido ordenado para ocasionar a destruição da linhagem Bharata. Saibas, ó rei, que ele será a causa da morte de vocês todos. Um chacal está vivendo em tua casa, ó rei, na forma de Duryodhana. Tu não sabes disso por causa da tua insensatez. Ouve agora as palavras do poeta Sukra, as quais eu citarei. Aqueles que colhem mel, nas montanhas, tendo conseguido o que procuram, não reparam que estão prestes a cair. Subindo a alturas perigosas, abstraídos na busca do que procuram, eles caem e encontram a destruição. Este Duryodhana também, enlouquecido com o jogo de dados, como o coletor de mel, abstraído no que procura, não nota as consequências. Fazendo inimigos destes grandes guerreiros, ele não vê que a queda está à sua frente. É sabido por ti, ó tu de grande sabedoria, que entre os bojas, eles abandonaram, para o bem dos cidadãos, um filho que era indigno da sua tribo. Os Andakas, os Yadavas, e os bojas unidos abandonaram Kansa. E depois, quando no comando de toda a tribo, o mesmo Kansa foi morto por Krishna, aquele matador de inimigos, todos os homens da tribo ficaram muito felizes por 100 anos. Assim por tua ordem, que Arjuna mate este Suryodhana. E, por consequência da morte deste patife, que os Kurus fiquem contentes e passem seus dias em felicidade. Em troca de um corvo, ó grande rei, compra estes pavões, os Pandavas, e em troca de um chacal, compra estes tigres. Por uma família um membro pode ser sacrificado, por uma aldeia uma família pode ser sacrificada, por uma província uma aldeia pode ser sacrificada, e pela alma de uma pessoa toda a terra pode ser sacrificada. Foi isso que o próprio Kavya onisciente, conhecedor dos pensamentos de todas as criaturas, e uma fonte de terror para todos os inimigos, disse aos grandes Asuras para induzi-los a abandonar Jambia no momento do seu nascimento. É dito que certo rei, tendo feito várias aves selvagens que vomitavam ouro se hospedarem em sua própria casa, depois as matou pela tentação. Ó matador de inimigos, cego pela tentação e pelo desejo de prazer, pelo ouro, o rei destruiu ao mesmo tempo os seus ganhos presentes e futuros. Portanto, ó rei, não persigas os Pandavas por desejo de lucro, assim como o rei da história. Pois então, cegado pela loucura, tu te arrependerás depois, assim como a pessoa que matou as aves. Como um vendedor de flores que colhe muitas flores no jardim de árvores que ele cuida com afeição dia a dia, continua, ó Bharata, a colher flores dia a dia dos Pandavas.
Não os queimes até as raízes como uma brisa geradora de fogo. Reduz tudo ao carvão negro. Não vás, ó rei, para a região de Yama, com teus filhos e tuas tropas, pois quem é capaz de lutar com os filhos de Prita, juntos? Para não falar de outros, o chefe dos celestiais na liderança dos próprios celestiais é capaz de fazer isso. Capítulo 62. Vidura falando. Vidura disse: o jogo é causa de desavenças. Ele causa desunião. Suas consequências são terríveis. Já tendo recorrido a isso, o filho de Dhritarashtra, Duryodhana, cria para si mesmo uma violenta inimizade. Os descendentes de Pratipa e Santanu, com suas tropas e seus aliados bravios, os Valikas, vão, pelos pecados de Duryodhana, encontrar a destruição. Duryodhana, por causa dessa embriaguez, afasta à força a sorte e a prosperidade de seu reino, assim como um touro enfurecido quebrando os seus próprios chifres. A pessoa corajosa e erudita que, desconsiderando a sua própria previdência segue, ó rei, a inclinação do coração de outro homem, afunda em terrível aflição, assim como alguém que vai para o mar em um barco guiado por uma criança. Duryodhana está apostando com o filho de Pandu, e tu estás em êxtase porque ele está ganhando. E é esse sucesso que origina a guerra, a qual termina na destruição de homens. Essa fascinação, de jogar, que tu bem planejaste somente leva a terríveis resultados. Assim tu simplesmente trouxeste por esses conselhos grande aflição para o teu coração. E esta tua disputa com Yudhishthira, que é relacionado a ti tão de perto, mesmo que tu não a tenhas previsto, ainda é aprovada por ti. Escutem filhos de Santanu, descendentes de Pratipa, que estão agora nesta reunião dos Kauravas, a estas palavras de sabedoria. Não entrem no terrível fogo que brilha próximo aos canalhas. Quando Ajatasatru, o filho de Pandu, embriagado pelos dados, ceder à sua ira, e Vrikudara e Arjuna e os gêmeos, fizerem o mesmo, quem, naquela hora de confusão, virá a ser seu refúgio? Ó grande rei, tu és tu mesmo uma mina de riqueza. Tu podes ganhar, por outros meios, tanta riqueza quanto a que tu procuras ganhar pelo jogo. O que tu ganhas por tomar dos Pandavas a sua vasta riqueza? Ganha os próprios Pandavas, que serão para ti mais do que toda a riqueza que eles têm. Todos nós conhecemos a habilidade de Suvala no jogo. Esse rei maligno conhece muitos métodos execráveis de jogar. Que Sakuni volte para onde ele veio. Não guerreis, ó Bharata, com os filhos de Pandu. Capítulo 63. Duryodhana revida. Duryodhana disse: ó Kshata, tu estás sempre te gabando da fama dos nossos inimigos, depreciando os filhos de Dhritarashtra. Nós sabemos, ó Vidura, a quem tu és realmente afeiçoado. Tu sempre nos desrespeitaste como crianças. É reconhecido o homem que deseja sucesso àqueles que são próximos a ele e derrota para aqueles que não são seus favoritos, seu louvor e crítica são aplicados correspondentemente. A tua língua e mente revelam o teu coração. Mas a hostilidade que tu mostras em tuas palavras é até maior do que a que está em teu coração. Tu tens sido tratado por nós como uma serpente em nosso colo. Como um gato tu desejas mal àquele que cuida de ti. Os sábios dizem que não há pecado mais grave do que o de injuriar o mestre. Como é, ó Kshata, que tu não temes esse pecado? Tendo derrotado os nossos inimigos, nós obtivemos grandes vantagens. Não uses palavras rudes a nosso respeito. Tu estás sempre desejando fazer as pazes com os inimigos. E é por essa razão que tu nos odeias sempre. Um homem se torna um inimigo por falar palavras que são imperdoáveis. Então também, ao louvar o inimigo, os segredos do seu próprio partido não devem ser divulgados. Tu, no entanto, violaste essa regra. Portanto, ó parasita, por que tu nos estorvas dessa forma? Tu dizes tudo o que queres. Não nos insultes. Nós conhecemos a tua mente. Vai e aprende sentando-te aos pés dos idosos. Lamenta a reputação que ganhaste. Não te metas nos assuntos de outros homens. Não imagines que tu és nosso chefe. Não nos digas sempre palavras duras, ó Vidura. Nós não te perguntamos o que é para o nosso bem.
Não irrites aqueles que já toleraram demais nas tuas mãos. Há um único controlador, nenhum segundo. Ele controla até a criança que está no útero da mãe. Eu sou controlado por ele. Como a água que sempre flui para baixo, eu estou agindo exatamente do modo no qual ele está me dirigindo. Aquele que quebra sua cabeça contra uma parede de pedra, e aquele que alimenta uma serpente, são ambos guiados nessas suas ações pelo seu próprio intelecto. Portanto, nessa questão eu sou guiado pela minha própria inteligência. Torna-se um inimigo aquele que procura controlar os outros pela força. Quando conselhos, no entanto, são oferecidos em um espírito amigável, os eruditos toleram isso. Aquele que incendeia um objeto tão altamente inflamável quanto a cânfora não vê suas cinzas, ele corre imediatamente para extingui-lo. Não se deve dar abrigo a outro que é amigo de seus inimigos, ou a outro que é sempre ciumento de seu protetor, ou a outro que é de mente maligna. Portanto, ó ouvidura, vai para onde quer que queiras. Uma esposa que é incasta, embora bem tratada, ainda assim abandona o marido. Vidura, dirigindo-se a Dhritarashtra, disse: ó monarca, dize-nos, imparcialmente, como uma testemunha, o que tu achas da conduta daqueles que abandonam seus servidores dessa forma por darem instrução a eles. Os corações dos reis são, de fato, muito inconstantes. Concedendo proteção a princípio, eles golpeiam com massas no final. Ó príncipe, Duryodhana, tu te consideras maduro em intelecto, e, ó tu de coração mau, tu me consideras como uma criança. Mas considera que é uma criança aquele que tendo primeiro aceitado alguém como um amigo posteriormente acha defeitos nele. Um homem de coração mau nunca pode ser levado para o caminho da retidão, como uma mulher incasta na casa de uma pessoa bem-nascida. Seguramente, instrução não é agradável para este touro da raça Bharata, como um marido de 60 anos para uma donzela que é jovem. Depois disso, ó rei, se tu desejas ouvir palavras que sejam agradáveis para ti, a respeito de todos os atos bons ou maus, pede às mulheres e aos idiotas e coxos ou pessoas dessa classe. Um homem pecaminoso falando palavras que são agradáveis pode haver neste mundo. Mas um falador de palavras que são desagradáveis, embora perfeitas como o regime, ou alguém que ouça as mesmas é muito raro. De fato, é um aliado verdadeiro do rei quem, desconsiderando o que é agradável ou desagradável ao seu mestre, se comporta virtuosamente e profere o que possa ser desagradável, mas necessário como o regime. Ó grande rei, bebê aquilo que o honesto bebe e que o desonesto evita, a humildade, que é como um remédio que é amargo, pungente, ardente, não intoxicante, desagradável e revoltante. E bebendo-a, ó rei, recupera a tua sobriedade. Eu sempre desejo para Dhritarashtra e seus filhos a riqueza e a fama. O que quer que possa acontecer a ti, aqui eu me curvo a ti, e me despeço. Que os brahmanes me desejem bem. Ó filho de Kuru, essa é a lição que eu inculco cuidadosamente, que os sábios nunca devem se enfurecer como víboras que têm veneno em seus próprios olhares.